Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de pesquisa. Bom, voltando à nossa figura da estrutura básica, então a gente começou com ciência, sempre é bom lembrar que a gente precisa fazer um trabalho científico. Para isso a gente vai escolher um método científico, normalmente na nossa área vai ser o hipotético dedutivo ou o indutivo. Depois a gente vai escolher um método de procedimento. Esse método de procedimento ele vai dar a estrutura básica do que vai ser a tese ou a dissertação de mestrado de vocês. E normalmente a gente vai ter mais ou menos uns entre 20 e 30 aí que a gente consegue encontrar. Dentro do método de procedimento, a gente vai estabelecer a nossa estratégia de pesquisa, que vai determinar quais são os processos, que são as etapas e atividades, tá? E as técnicas de pesquisa que a gente vai utilizar. Ao contrário aqui dos métodos de procedimento, as técnicas de pesquisa são bastante significativas. Quer dizer, se você pensa em ter, sei lá, 20 métodos de procedimento na literatura, técnicas de pesquisa você vai encontrar centenas delas, que vai depender muito da área e que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo com o desenvolvimento das pesquisas da própria área, né? Tá? Então, com isso, a gente consegue fechar a nossa estrutura básica do que vai ser o nosso projeto de pesquisa. Bom, técnica de pesquisa. Técnica de pesquisa é um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência ou arte. Tá? Aqui eu coloquei uma definição mais específica, são ferramentas que operacionalizam as etapas da pesquisa. Tá? Então, enquanto o método de procedimento ele dá aquela espinha dorsal do trabalho, quer dizer, o jeitão do trabalho em função do problema que você vai tratar, a técnica de pesquisa ela vai encorpar as etapas da pesquisa. Essencialmente, a gente pode dividir as técnicas de pesquisa em dois tipos: técnicas de coletas de dados e técnicas de tratamento e análise de dados. Bom, técnicas de coleta de dados. Como elas também são muito extensas e dependem do interesse de cada um, aqui eu listei as principais delas e coloquei algumas referências que depois cada um dos interessados vai poder ir lá buscar aquela que é mais adequada ao seu trabalho. Então tem as técnicas laboratoriais, tá? Que são muito específico de cada área. Depois tem as técnicas e métodos de medida. Aqui eu destaquei a teoria dos erros, que é uma coisa importante que deve ser levada em conta quando você vai ter laboratório, vai ter medidas, tá? Mas também essas técnicas aí, elas estão muito específicas de cada área, de cada tipo de laboratório, de cada tipo de equipamento que você vai utilizar. Tá? Depois tem as técnicas de pesquisa documental, eu deixei aqui uma referência, tá? Onde você vai buscar documentos, quer dizer, as informações são não com base em artigos ou com base em laboratório, mas documentos que já foram produzidos sobre determinado assunto. Depois você tem técnicas de observação. Aqui eu também deixei uma referência. Técnicas de condução de entrevistas. Tá? Como é que você vai estruturar essas entrevistas, quais os tipos de entrevista que você tem. Técnicas de elaboração de questionários. Tá? Aqui eu também deixei um artigo bem interessante, que dá dicas bem boas, assim, bem pertinentes sobre a elaboração de questionário. E eu incluí mapa cognitivo como uma técnica também de levantamento de dados, mas também pode servir como uma técnica de análise. Bom, falando em técnicas de análise, aqui eu fiz uma pesquisa com base nesses três autores aqui, que fizeram uma pesquisa muito ampla sobre quais são as principais técnicas que são utilizadas na pesquisa em engenharia civil. Então ele apresenta lá uma listagem e eu tentei fazer uma espécie de classificação. Tá? Então nós temos aquelas técnicas mais associadas à análise básica. Então são aquelas análises estatísticas, univariadas, assim, descritivas, básicas. Tá? E o planejamento de experimentos, que são importantes ali. O planejamento de experimentos não seria não só para análise, mas na preparação ali dos meus corpos de prova e dos meus experimentos. Tá? Depois eu chamei de análise multivariada clássica. Então, o que se fala, que se utiliza na área de engenharia civil? A regressão, análise fatorial, análise cluster, análise discriminante. Tá? A regressão, na verdade, é a partir de várias variáveis você encontrar uma superfície de resposta. A análise fatorial é você
a partir de um conjunto extenso de variáveis, você achar fatores, ou seja, agrupar elas em, digamos, conceitos ou construtos mais condensados. Quer dizer, você tem 20 variáveis, de repente você encontra 5 fatores. Tá? E você agrupa essas variáveis em cima desses fatores. A análise cluster ela vai entrar, fazer agrupamentos de, digamos, objetos que você está analisando que têm comportamento semelhante. Tá? A análise discriminante ela vai tentar separar entre 2, 3 ou mais grupos aquelas características que são distintas de cada um, que discriminam esses grupos. Depois você tem aquelas técnicas e métodos de pesquisa operacional, tá? Tipo programação matemática, programação por objetos, árvores de decisão. Eu chamei de técnicas específicas, que não dá para a gente classificar nas outras, que daí é o método Delphi, de consulta, opinião aos especialistas. Análise do custo do ciclo de vida, que foi bastante falado na área de sustentabilidade. Desdobramento da função qualidade, que é uma técnica ali de gestão da produção, que foi incorporada também nos setores da área de engenharia civil. Análise quantitativa e qualitativa, então técnicas como análise de conteúdo, mapas cognitivos, análise de rede social, processo analítico hierárquico, processo analítico em rede, análise envoltória de dados. Tá? Depois eu tenho um outro grupo que eu chamei modelagem e simulação, então modelagem de equações estruturais, dinâmica de sistemas, modelagem baseada em agente, rede bayesiana, tá? Simulação de Monte Carlo, sistemas multiagentes, teoria dos jogos. Depois sistemas baseados em dados e inteligência, que tentam imitar um comportamento inteligente. Tá? Então lógica difusa, aprendizagem de máquina, redes neurais artificiais, raciocínio baseado em casos, algoritmo genético e mineração de dados. E por último, técnicas de otimização. Então, otimização baseada em colônia de formigas, otimização de enxame de partículas, recozimento simulado, máquinas de vetor de suporte. Tá? Então, essas técnicas aqui que eu estou citando são técnicas que são as mais utilizadas na pesquisa na área de engenharia civil, segundo esses autores aqui. Bom, como é muito extenso e vai depender novamente do interesse de cada um, do tipo de trabalho, etc. e tal, o que eu fiz? Eu peguei para cada uma dessas áreas, ou desses agrupamentos aqui de técnicas, e busquei alguns autores que são importantes. Então, por exemplo, na análise básica, tem o Field, que é um livro super citado, tá? E super utilizado nessa análise estatística básica. Tá? Depois eu peguei na área de planejamento de experimentos, quer dizer, um artigo bem voltado aí para a engenharia civil. Aqui na análise multivariada eu destaquei o livro do Hare, que talvez é um dos mais conhecidos, se não é um dos mais conhecidos, é um dos mais citados. Na área de pesquisa operacional eu citei o Hillary, que é um livro de pesquisa operacional que abrange todas essas técnicas, seria um livro básico. Tá? Aqui na parte de método Delphi, também um artigo sobre a aplicação do método Delphi na área de construção civil. Depois, análise do custo de vida, um livro todo e de referência sobre esse assunto. O desdobramento da função qualidade. Tá? Então, apresentação geral a partir desse artigo. Depois, técnicas que eu chamei de qualitativa e quantitativa. Então, análise de conteúdo. Aqui tem 2 artigos que são em português e são muito citados na literatura como artigos de base aí para análise de conteúdos. Depois, mapas cognitivos, análise de rede social, tá? Também um artigo básico sobre o assunto. Processo analítico hierárquico e processo analítico de rede. Então, eu tenho um artigo que apresenta esse método e faz uma aplicação relacionado à área de construção. Depois, análise envoltória de dados, também uma aplicação voltada para empresas do setor da construção. Tá? Técnicas agora que a gente chamou de técnicas baseadas ou sistemas baseados em dados e inteligência. Então, lógica difusa. Tá? Então, aqui um artigo bom sobre aplicação da lógica difusa na área de engenharia, aprendizado de máquina, tá? Então, um aprendizado voltado. Esse aqui é um livro, que é também um dos mais citados aí
para esse tipo de aplicação. Redes neurais artificiais, tá? Então, para a engenharia, um curso prático, né? E esse é um livro também bastante citado e bastante utilizado assim, para quem começar dentro dessa área. Raciocínio baseado em caso, também uma apresentação. No caso aqui não é uma apresentação, mas é um livro sobre esse assunto. Algoritmo genético, tá? Então aqui uma introdução e aplicação desses algoritmos. Mineração de dados, também é um trabalho geral sobre essa técnica, tá? Otimização, então otimização baseada em colônia de formigas, tá? E aqui tem um artigo que ele vai se repetir bastante, esse de Medeiros, aqui, olha, até aparece 3 vezes aqui, porque ele pega o conjunto dessas técnicas de, digamos assim, que eu chamei de baseadas em inteligência, etc., ou comportamento inteligente, e apresenta aplicações na área de estruturas, mas que está bem relacionado à nossa área de engenharia civil, naturalmente, né? Depois tem um específico aqui sobre otimização por enxame de partículas, tá? É um artigo bem interessante e que apresenta os aspectos gerais. Depois tem os trabalhos relacionados à modelagem e simulação, tá? Então aqui eu apresentei um de equações estruturais. O próprio Hare também pode ser utilizado para equações estruturais. Um artigo sobre a aplicação da dinâmica de sistemas, também numa área relacionada à construção civil. Um artigo baseado em modelagem baseada em agentes, tá? Rede Bayesiana, tá? Um artigo introdutório, também bem interessante e importante. Simulação de Monte Carlo, tá? Sistemas multiagentes, tá? Então é um livro, na verdade aqui é um artigo e embaixo é um livro sobre a teoria dos jogos. Então, na verdade, o que eu tenho buscado? Busquei algumas referências que eu julguei interessantes para que vocês possam, na medida que forem definindo as técnicas de pesquisa, ir buscando mais informações sobre esses assuntos. Na verdade, poderia ser feito uma disciplina inteira só sobre técnicas de pesquisa, teria que ser, na verdade, a disciplina 1 e 2 para dar conta de todos esses métodos. Então é interessante que cada um mais ou menos identifique quais são as técnicas importantes para o seu trabalho e depois busque informação junto ao seu orientador e na literatura sobre esse tema para que possa aprofundar e utilizar ela da melhor maneira possível. Tá bem? Obrigado. Até a próxima aula.